Boa tarde, graça e paz. Você que está nos acompanhando agora, quero fazer essa pequena live aqui com você e trazer aqui para você uma palavra que venha edificar a sua vida, que venha trazer para você aí crescimento espiritual. E a gente vai meditar um pouquinho nessa palavra. Hoje que nós temos célula GD, nós temos algumas atividades aqui da igreja. E é muito importante a gente estar meditando na palavra de Deus, estar falando do amor de Deus, né? Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração nesse dia. E você vai, em nome de Jesus, ser abençoado nessa ministração. Você que está nos acompanhando, você também vai ser abençoado. E o texto que eu vou ler aqui está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo, vou ler do 24 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 ao 31. Vamos ler? Diz assim, eu vou estar lendo os versículos e vou estar falando um pouquinho das traduções do grego, do hebraico, um pouquinho assim, para você entender aí essa questão da leitura bíblica, como a gente tem que meditar. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, potência de Deus e sapiência de Deus. Na Bíblia aqui, diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a gente vê aí, no original, ele vai falar de sapiência, a gente traduz por sabedoria. Então a gente sabe que a gente é chamado não somente judeu, mas grego. Deus chama os disponíveis. Então, a primeira lição é que nós... Vamos lá. Tem uma paradinha aqui, a gente voltou. Então, sapiência de Deus, e sabedoria de Deus. Aí no versículo 25, ele é bem interessante. Ele diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí, lendo aqui, com algumas traduções, porque o doido agora vai parar de dar esse probleminha. Vamos lá. No versículo 25 do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim, porque o doidinho, original, o doidinho é esse, coisinha louca ou doidinha, que é com afeição ou paixão, ou o bebê, de Deus é mais sábio do que os homens, e a delicadeza, ou seja, a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Então perceba que algumas palavras, quando a gente traduz e tenta trazer para o português, a gente vai vendo aí que as traduções a gente precisa ter de uma forma fidedigna para levar aí realmente a uma aplicação de forma correta e coerente. Então, porque quando eu vejo o versículo, porque a loucura de Deus, ou a coisinha louca de Deus, ou a doidinha, que é a tradução em grego, na verdade, aqui ele mostra que é como fazendo só uma comparação, porque Deus não é louco, ele é sábio, é prudente, para mostrar para o homem que a gente não é nada, é pó. E aí no versículo 26 ele vai, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não são muitos sábios. Então a gente vê que tem alguns sábios que são chamados. A vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne. Então tem alguns sábios que são chamados, mas esses sábios que são chamados, eles têm a habilidade de não se gloriar e sim transferir a glória toda para o Senhor. Mas aqueles sábios que são arrogantes, segundo a carne, aquelas pessoas que são totalmente cheias de si, o seu ego, essas pessoas elas provavelmente não serão chamadas, porque Deus ele quer pessoas que sejam obedientes e não arrogantes.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus escolheu as coisinhas loucas, ou as coisinhas trancadas, tá? Deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fraquinhas ou fracas, ou abertamente delicadas deste mundo para envergonhar ou confundir as fortes. É isso aí que o texto do original vem trazendo para nós. E aí ele continua: e o vil deste mundo, o desprezível, o escolheu Deus, e as que não são, para aniquilar as que são. Aí no 29, para que nenhuma carne se glorie ou se gabe. Do grego kauchamai, né? O nome aqui, ele não se gabe, para que nenhuma carne se gabe perante ele, ou seja, para que nenhuma carne se gabe em sua presença ou diante dele, tá? É esse, traduzindo do original aí, você se aproxima mais, na verdade, do original. E aí vem: mas vós sois dele, se nós somos dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sapiência ou sabedoria, justiça e santificação, redenção. Então, se nós fomos dele, fomos feitos sabedoria de Deus. Então a sabedoria que opera em nós vem direto do Senhor, vem a justiça de Deus, a santificação do Senhor e a redenção. Nós fomos aí, recebemos a redenção e temos livre acesso ao Pai. Então interessante essa parte aqui também, para que, como está escrito, aquele que se gabe ou se glorie, em algumas traduções, se gabe ou se glorie no Senhor. Então perceba aí que esse texto mostra claramente que nós devemos ser pessoas que devemos levar a glória toda para Deus. E você, como é que está hoje? A gente vê como foi a vida de Paulo, um homem que teve uma vida transformada e percebeu que a verdadeira riqueza era ter Deus com ele, era ter a salvação, era ter o livre acesso, era ter recebido o perdão, era ter a oportunidade de servir a Cristo. Ele não se desviava do ministério, para ele era um prazer trabalhar para o Senhor e sofrer em nome de Jesus. Como ele dizia: eu sou escravo de Cristo, estou preso por Cristo, e isso é uma honra para mim. Então nós vemos aqui que quando nós fazemos a obra de Deus, é porque nós entendemos a honra que é servir ao Senhor. Então não esteja hoje na estatística daqueles que são chamados na igreja e inventam desculpas, se desviam do ministério, se desviam da responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar, seja ela criança realmente, ou seja um adulto que é recém-nascido na fé e é uma criança espiritual. Não se desvie do discipulado, não se desvie da responsabilidade que Deus te deu. Não perca a oportunidade, porque essa oportunidade ela é única e poucos são os escolhidos que entenderam essa oportunidade. Queridos, quando nós servimos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós percebemos que perseguições vêm, tribulações vêm, dificuldades vêm, porque o mundo jaz no maligno. Porém, o próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falou com grande sabedoria: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que o livres de todo mal. Por que ele fez essa oração? Porque nós temos uma missão aqui neste mundo, de anunciar o Evangelho e ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Segundo, estando aqui nesse mundo, ele vai estar nos protegendo e nos livrando de toda e qualquer cilada. Por isso, nós temos que ser pessoas espirituais para saber o momento que temos que ir e vir, o momento que temos que falar e ficar calados, o momento que temos que agir ou esperar o Senhor agir. Sempre lembrando na reflexão da palavra, na meditação e na capacitação através do Espírito Santo para falar do amor de Deus. Finalizo aqui dizendo:
nós oferecemos o que temos. E você, se Jesus te chamasse hoje para pregar para uma grande multidão, você teria algo a oferecer ou daria uma desculpa? Deus tem um chamado para você, querido. Hoje nós sabemos que a igreja aqui na Central e na Marabaia, em Belém do Pará, nós temos a escola de discípulos, nós temos a célula GD, nós temos células, nós temos aí culto de oração, nós temos várias atividades, culto de jovens, Rede Kids. Nós estamos aí trabalhando para levar o Evangelho a todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento. Então, não perca tempo, venha conversar com o seu pastor, coloque-se à disposição de Deus, se submeta a aprender, a deixar os maus hábitos e adquirir os hábitos que são aprovados pelo Senhor, para que você seja uma bênção e não corra atrás de bênção. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra, por essa reflexão. Peço ao Senhor que derrame do teu Santo Espírito sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, que sejamos discípulos e discípulas dedicados e totalmente impactados pelo Senhor. Todo dia venhamos transbordar do teu Espírito Santo e não venhamos, em nome de Jesus, perder as oportunidades. Nos ajuda a sermos discipuladores que, através do nosso estilo de vida, vai levar pessoas a seguir ao Senhor. Precisamos, Senhor, ter essa habilidade. Precisamos ter, Senhor, essa dedicação e lembrar que o Senhor é o único bem que nós temos, que o Senhor verdadeiramente é a única coisa preciosa que nós temos e não podemos perder tua presença. Então queremos te obedecer e te adorar constantemente, tendo sempre gratidão no coração e adorando ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Querido e querida, que Deus te abençoe, te guarde e proteja, e esperamos você aqui nas atividades e no culto da igreja. Converse com seu líder de célula, converse com seu líder de grupo societário, venha para a EDD, não perca tempo e deixa Deus te usar. Um grande abraço do pastor Márcio e fique em paz e até a próxima em nome de Jesus. Amém.